Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Toque de Clay, nesse dia maravilhoso. Eu continuo aqui. Eu parei ontem porque o capítulo era muito grande, então eu resolvi cortar ele no meio e fazer outro para que vocês venham assistir tudo. Assim, não ter desculpa de não ouvir a palavra de Deus, porque demorou muito. Que o Senhor te abençoe e que você continue aqui comigo no finalzinho desse capítulo. Capítulo 6 do livro de Marcos, versículo 30 agora. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Olha que loucura. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar no deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente. Ai, Jesus é lindo, né? Ele teve pena porque pareciam ovelhas sem um pastor e começou a ensinar muitas coisas. De tardezinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui comprarem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. E os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm aí? Vamos ver. No meio da multidão, quantos pães tem? Você sabe? Faça um apanhado do que você tem. É isso que Jesus está falando. Faça um check-up. Faça, organize a sua vida. Veja o que você tem. Como você vai conseguir fazer as coisas, trabalhar, se organizar, se você não sabe quantas moedas você tem, você não sabe quantas você tem no final do mês, você não sabe o que sobra, o que você gasta, o que você tem, você não sabe nada. O Senhor está falando assim, ó, quantos pães vocês têm? Vão ver. Ele está te ordenando. Vá ver quantos quilos de arroz tem na sua despensa, para quanto tempo dá, para quantos meses, quanto você gasta por dia de arroz. Estou dando um exemplo. De dinheiro, de combustível, de vida, de saúde. Quantos pães vocês têm? O que você tem na sua mão? O que você tem que pode mudar? Quantos talentos você tem que você pode transformar em dinheiro? O que você tem para fazer? Vai ver, vai, faz uma autoanálise. Olha, repara o que você tem. Quantos pães você tem? Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixinhos para milhões de pessoas. Muito pouco. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. E todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Meu Deus. Pensou esses grupos? 100 pessoas aqui num grupo, 50 pessoas no outro grupo, outro mais 50 lá, 100 aqui. E ele com 5 pães e 2 peixinhos. Parece pouco o que você tem. Parece pouco o dinheiro que você tem para abrir essa empresa. Mas com o Senhor as coisas mudam. Parece pouco o que você dá para as pessoas, o que você tem para oferecer, mas que o Senhor se transforma em mundo. Eu passei muito tempo lendo a Bíblia sozinha, porque eu achava tão pouco. Vou me emocionar de novo. Eu achava tão pouco, o que eu posso fazer? Na adolescência e até na juventude mesmo, eu pregava nas igrejas, era líder de jovens, tinha células de várias formas, grupos pequenos de vários jeitos. Já fui até pastor uma época de uma igreja e fiz tantas coisas e agora eu não faço nada.
É tão pouquinho que eu tenho. O que que eu tenho? 5 pães e 2 peixinhos. O que que eu tinha? Eu gosto de ler, eu sou disciplinada, eu sou constante, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, amo muito, muito mais que tudo na minha vida. Eu amo ler, é a coisa que eu mais amo fazer. Ler, dirigir, conversar com os amigos, são as coisas que eu mais amo fazer. Era tão pouquinho, eu não podia fazer nada com isso. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu só sei ler, sei conversar, sei falar, sei explicar, eu só sei isso. É o Senhor falar, tá bom, me dá isso. Me dá isso, porque eu vou mandar para 95 países do mundo. Me dá isso, que eu vou fazer 110 mil pessoas ouvirem a sua voz. Me dá isso, que eu vou fazer um país 100% muçulmano ouvir a sua voz. Foi isso que o Senhor fez. Com 5 peixinhos, com 5 pães e 2 peixinhos que eu tinha. Estou te contando um exemplo, uma coisa que aconteceu aqui, que vocês estão vendo. Mas o Senhor já multiplicou os peixes e os pães muitas vezes na minha vida, enormes vezes, na sua também. Não pense que é pouco que você tem, não pense que é pouco, não é pouco. Com o Senhor Ele faz grandes coisas com 5 pãezinhos e 2 peixes, quer ver? Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graça. Vamos ao primeiro tópico aqui, como eu falo lá no WhatsApp. A primeira lição. O que Jesus fez quando ele pegou aquela pequena coisa que as pessoas tinham ali? O que Jesus fez com o meu dom de ler? Transformou isso, não tenho palavras. Primeira coisa que Jesus fez, levantou para o céu, agradeceu, orou, entregou a Deus, falou com Deus, ofereceu a Deus. Ofereça o seu pouquinho de dinheiro para abrir empresa, o seu pequeno dom de fazer crochê, de fazer comida, de advogar, de ser médico, sei lá o que for. Ofereça o seu pequeno dom ao Senhor em primeiro lugar. Primeira lição. Ele olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois ele partiu os pães e entregou aos seus discípulos, para que eles distribuíssem. Então, primeiro o Senhor orou, depois ele rasgou, ele repartiu aquele dom, aquela bênção, ele repartiu para as pessoas, para aquelas pessoas que estavam com ele, para os amigos dele, para as pessoas que são ali juntos, que querem fazer essa empresa dar certo. Ele pegou esse pequeno dom, distribuiu, cada um vai fazer uma coisinha, você gosta de filmar, você gosta de gravar, você gosta de falar, você gosta de resumir, você gosta de ler. Juntou aquele grupinho de 12 deles ali, os melhores amigos, os bestes dele. Ele rasgou o pão depois de orar. O dom distribuiu. É a segunda lição que ele fez. Ele partiu os pães, não, primeiro ele orou, depois ele partiu os pães, depois ele entregou aos seus amigos de confiança, aos seus discípulos, e eles distribuíram ao povo. Então você não pode fazer as coisas sozinho, nem Jesus fez. Jesus fez os discípulos trabalharem. Todo mundo fez uma parte, um deu o pão, ele orou, abençoou, repartiu, entregou e as outras pessoas distribuíram ali. Então a gente não consegue fazer nada sozinho, você precisa de ajuda. Você precisa de amigos, de pessoas para te ajudar a fazer isso aí que você quer fazer. E também dividiu os 2 peixes para todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram esses pães. As mulheres e as crianças não eram contadas. Vamos supor que cada família tivesse dois filhos, que é muito pouco, pouquíssimo. Na época eles tinham 10, 20, 30 filhos. Mas vamos colocar por baixo ali, 15.000 pessoas, 20.000 pessoas tinha ali nesse momento. Eles comeram e ficaram satisfeitos. E um detalhe muito legal, sobrou 12 cestos. O que isso traz no nosso coração? Pelo menos no meu coração, e isso é toque de Klein. 12 cestos, um cesto para cada mês. Cada mês está suprido pelo milagre do Senhor. Pelo menos por um ano, esse pequeno milagre, esse pequeno pãozinho, esse pequeno dom que você tem, por um ano,
você está descansado, porque é o Senhor que te reserva, é o Senhor que faz sobrar, é o Senhor que multiplica, é o Senhor que prospera. Você enche a sua pança, enche a pança de todo mundo e ainda sobra por um ano. Guarda essa palavra no seu coração, demoramos muito aqui, mas vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu no monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Lá de madrugada, de 3 às 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. E ia passar adiante deles. Gente, você tá no meio da água, nossa, aperto danado, o troço tá difícil, tá puxado, eles não estão conseguindo fazer nada. Tá tudo doido lá no meio do mar, Estão remando com dificuldade. De repente vem Jesus andando em cima da água. Ele tem poder sobre o mar, sobre tudo. Não tem nada que ele não possa fazer, não existe nada, não existe nada que ele não possa fazer. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Até eu tô querendo gritar. Imagina uma coisa dessa, eu tô aqui e de repente vem uma pessoa voando aqui. É quase isso. É isso que aconteceu. Eles começaram a gritar, desesperados. Fantasma existe. Se eles tinham alguma dúvida, aqui nesse momento eles creram no fantasma. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Quando Jesus está no seu barco, quando Jesus está no seu coração, quando ele é importante para você, quando você dá importância para ele, toda tempestade, todo medo, todo pavor, todo desespero, todos os fantasmas somem. Porque ele está no seu barco, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Quando ele subiu, o vento se acalmou, o problema acaba. Os discípulos estavam completamente apavorados. Imagina, ele acabou de ver um homem andando em cima da água. É impossível. Eles viram. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido nada, a mente deles estava fechada. Que o Senhor abra a nossa mente, eu quero entender, eu tenho sede de entender Jesus, eu tenho sede de ver o milagre, eu tenho sede de compreender como que Ele fez a Apple fazer o meu negócio de graça, eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade de saber como ele faz um negócio aqui dentro de casa, comigo. Quem sou eu na fila do pão? Chegar a 95 países. Como que ele faz isso? Eu gostaria muito de saber dos milagres de Jesus. Eles não tinham entendido os milagres, estavam com a mente fechada. Que o Senhor, em nome de Jesus, mas em nome de Jesus mesmo, abra nossa mente, que a gente veja os milagres. A vida vai ficar muito mais legal se a gente ver os milagres. A gente vai ficar muito mais empolgado. Se o milagre não tiver que ser escancarado como esse do meu computador. Se a gente vê os milagres pequenos assim, a vida vai ser muito legal. Que o Senhor abra a nossa mente, em nome de Jesus. Vamos à última história. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Imagina que desespero. As pessoas com camas, todo mundo estava doente, puxava e provavelmente já tinham ficado sabendo daqueles amigos maravilhosos que desceram aquele paralítico pelo teto, né?
E aí eles estavam arrastando as camas das pessoas para a beira de Jesus. Em todos os lugares onde ele ia, isso é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Por quê? Porque de Jesus saía a virtude, porque aquelas pessoas acreditavam. O milagre aqui é a fé, o milagre é a fé. A chave, a lição, no que a gente tem que guardar no nosso coração é que nós precisamos de fé para ver os milagres acontecerem. Fé, fé, fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Aumente a minha fé, Senhor. Aumente a minha fé para que eu veja e receba os milagres. Beijão e até amanhã.